Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão bem importante do Supremo Tribunal Federal, o STF. É o julgamento do tema 1209, que decidia a aposentadoria especial para os vigilantes. O resultado, que saiu agora em 13 de fevereiro de 2026, foi, assim, um balde de água fria. 6 votos contra. Mas a nossa ideia aqui não é só falar da derrota. É tentar entender, vamos desmembrar os argumentos dos dois lados e ver se, no meio disso tudo, surgiu alguma fresta, algum caminho novo. Vamos começar, então, a desempacotar isso. Qual foi a lógica por trás do voto que venceu? Então, o pilar central do argumento vencedor, que foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, foi basicamente uma comparação com outro caso. Um caso que já tinha sido julgado. Ah, você está falando daquele dos guardas civis municipais. Exatamente. O tema 1057. Naquela decisão, o STF já tinha dito que os guardas não têm direito à aposentadoria especial só pelo risco da atividade. E aí eles aplicaram a mesma régua para os vigilantes. Isso. O raciocínio foi bem direto, sabe? Se o benefício foi negado aos guardas, que são agentes públicos que exercem poder de polícia, certo? Como seria possível conceder aos vigilantes, que são uma atividade privada? O voto basicamente diz que, para a Constituição, a periculosidade por si só não é o bastante. Entendi. Uma questão de coerência com as decisões anteriores, então. Mas foi só isso ou teve mais algum ponto? Teve um segundo ponto, sim, muito importante. O ministro Moraes destacou que não existe uma lei complementar específica para regulamentar essa aposentadoria. Ah, falta da lei. Exato. Ele meio que jogou a bola para o Congresso, dizendo que é o trabalho dos parlamentares criar essa regra. Inclusive, já tem um projeto sobre isso lá, o PLP 42 de 2023. Então, a tese que venceu foi essa. Sem lei, a atividade de vigilante, com ou sem arma, não é considerada especial. Ok, ficou claro. Então, o voto vencedor tem esses dois pilares. Mas o placar não foi unânime. E o voto vencido do ministro relator Nunes Marques? O que ele dizia? Foi diametralmente oposto. Primeiro, ele rebateu a comparação. Diz que, olha, não dá para comparar. Guardas são servidores públicos, regime próprio. Vigilantes são do regime geral, do INSS. São coisas diferentes. Mas o ponto mais forte do voto dele foi outro. E aqui eu acho que a conversa fica muito interessante, porque o voto dele sai totalmente do roteiro, né? Ele não foca só no risco de um tiro, no perigo físico. É exatamente aí a grande virada. O Nunes Marques mudou o foco. Ele falou do dano invisível, sabe? Do impacto na saúde mental. É uma abordagem, assim, completamente nova para esse tipo de discussão. Peraí, você está dizendo que um ministro do STF argumentou que o medo constante, a tensão da profissão, pode justificar uma aposentadoria especial? Exatamente isso. Ele argumentou que a nocividade não é só o risco de um assalto. É a tensão permanente, a ansiedade prolongada. É o medo constante de ser o primeiro alvo. E, segundo o ministro, todo esse estresse crônico causa danos reais. Danos psicológicos. Sim, como fobias, neuroses que se manifestam e pioram com a idade. Ou seja, o prejuízo à saúde mental seria o tal do agente nocivo que justifica o benefício. Nossa, isso é uma perspectiva muito diferente, porque a gente sempre pensa em agentes químicos, físicos. E ele foi além, conectou isso com a reforma da Previdência. Disse que a reforma não extinguiu esse direito, porque o dano à saúde continua existindo. Nas palavras dele, negar isso seria um retrocesso social. Foi uma tese muito bem amarrada, mas que acabou perdendo. Certo. Então, o que fica disso tudo para quem nos ouve? Temos uma derrota no STF, um caminho que se fechou. Mas essa nova tese, a da saúde mental, nossas fontes dizem que pode ser uma janela de oportunidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a porta do STF para o risco, para a periculosidade, essa se fechou. Pelo menos por enquanto. Mas o voto vencido colocou uma ideia nova e muito poderosa na mesa. A do dano psicológico. Isso. Futuras ações na justiça podem tentar usar esse caminho. Provar com laudos, com perícias, que o desgaste mental da profissão realmente prejudica a saúde. Não é um caminho fácil. Ele precisa ser testado. Mas é um caminho que antes nem existia.
Entendi. Então, para a gente fechar, a reflexão que fica até maior que o caso dos vigilantes, né? Sem dúvida. A decisão do STF encerrou essa disputa específica, claro. Mas o voto do ministro Nunes Marques pode ter iniciado uma nova conversa. E a pergunta que fica no ar é fundamental para o futuro. Até que ponto o desgaste psicológico, a tensão crônica, devem ter o mesmo peso que os riscos físicos na hora de definir o direito a uma aposentadoria especial? A resposta para isso pode mudar tudo, e não só para os vigilantes.